Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui na nossa terça-feira, primeira terça-feira que o Jovem Cast é lançado. Nós estamos muito felizes aí que vocês estão acompanhando, que vocês estão compartilhando com seus colegas. Nós pedimos também que você já aproveite, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal para você sempre receber as notificações de quando o podcast for lançado. Vai acompanhando, você que está acompanhando aí pelo Spotify, lembra de seguir para você poder acompanhar também todos os momentos que chegar uma notificação nova. Que Deus abençoe e que seja aí de um episódio novo lançado aí do Jovem Cast. Meu nome é Júlia Moreto, hoje nós vamos falar aí sobre a nossa lição número 6, o coração endurecido, mas eu não vou falar sozinha sobre ela. Nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, que eles vão se apresentar agora. Gente, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Deus seja louvado pela vida de vocês, que tudo que vocês venham falar aqui não seja de encontro com a vontade de vocês, mas sim com o que Deus quer que vocês falem. Então, gente, agora é o momento que vocês podem se apresentar. Vou deixar vocês falarem um pouco. Primeiras damas. Ai, Jesus. Meu nome é Ana. Eu sou da igreja do Vitória Régia. Já apareci em outros podcasts aqui. É um prazer estar de volta. Algumas outras 4 vezes. Bom, meu nome é Maicon Camargo. Eu também já tive a honra de estar aqui com vocês na semana passada. E agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês. Amém. Gente, vocês já se apresentaram, eu já me apresentei, nós já mostramos os convidados de hoje. Vai ser mais um convidado que nós temos que chamar ele para ele estar presente. Aninha, você ora pra gente, para que a gente possa convidar que Jesus e Deus estejam aqui presentes nesse momento? Ora, então oremos. Querido Deus, gostaríamos de agradecer a oportunidade de a gente participar daquilo que tem levado o Evangelho para mais pessoas. Eu oro para que neste momento o Senhor se faça presente nessa conversa e que para todos aqueles que nos ouvem, essa conversa venha a ser de muito proveito e de muita edificação espiritual. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, quando vocês abriram a lição de vocês no sábado, vocês viram lá o título, Coração Endurecido. O que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Logicamente que ela já deu ali um baita de um spoiler sobre o que estaria dando foco na semana. Mas o que vocês imaginaram que ela estaria falando assim, tipo, por alto? Bom, quando você imagina coração endurecido, a primeira coisa que vem à mente é aquela pessoa que, quando assim... É retórico, né? Mas endurece o coração? Não. É de pessoa que se fecha para receber a mensagem de Deus. Para mim, porque assim, a pessoa que não tem o coração endurecido, ela de alguma forma ela tem alguma relação com Deus, né? E aquela pessoa que não tem uma relação com Deus, ela endurece o coração. Então, para mim, é a primeira coisa que vem à mente. Sim, eu pensei muito sobre a resistência ao Espírito Santo. Resistência ao arrependimento, ao apelo divino. É isso. Bom, gente, ali quando a gente vai lendo, acompanhando daí todo o restante da lição, nós vemos que ela não só está falando sobre o coração endurecido e o porquê o coração do faraó se endureceu, mas também ela está falando sobre algo que muitas vezes nós usamos como tira nas nossas brincadeiras, sobre predestinação. E, gente, o que vocês entendem ali por predestinação? Então, se a gente for na tradução literal da palavra, né? Predestinação ela é a doutrina teológica que trata da ideia de que Deus, em sua soberania e onisciência, já determinou de antemão tudo o que vai acontecer. Então, se você fala em predestinação, automaticamente você tira o livre-arbítrio. Né? Porque a partir do momento que você está predestinado a uma determinada coisa, você não tem direito de escolha. Né? Então, se eu estou destinado a ser paraquedista, não importa se eu tenho medo de altura, se eu tenho, né, pavor de altura, eu vou pular do avião. Sim. Né? Então, você não tem direito à escolha. Então, a predestinação é isso. É você não ter direito de escolha. Ele tira teu
teu direito de escolha. E quando a gente traz para a caminhada com Deus, assim, e fala sobre predestinação no âmbito de salvação, acredita-se muito, né, que em algumas doutrinas e correntes teológicas, de que alguns foram escolhidos antes de nascer para serem salvos e outros que estão destinados à perdição. Mas, lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9... em diante, vai falar que o Senhor, ele nos predestinou para a salvação. Mas predestinação divina não significa que a gente não possa alterar o curso daquilo que Deus predestinou para que nós venhamos a ser. Ele pode ter feito com que todos aqui nesta sala venham a ser predestinados para a salvação. Você tem a oportunidade disso. Mas isso não quer dizer que, caso você não queira, isso, sabe? Tipo, você pode escolher estar ali no céu ou não. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que venham a crer nele não pereçam, sem fazer separação entre alguns que foram predestinados ou não. Todos têm a oportunidade de escolher, de aceitar ou não, ainda que Deus queira que todos sejam salvos. Predestinou a todos, mas isso não significa que todos estarão lá contra a vontade. Haverá nesse íntere a opção de escolher, né? E isso é muito perigoso também, né? A partir do momento que você imagina que Deus escolhe quem ele vai salvar e quem Sim. ele não vai salvar, você acaba, vou fazer qualquer coisa, porque Deus já escolheu se eu vou ser salvo ou não, então eu posso fazer qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então isso se torna muito perigoso. Porque não importa se você faz boas obras, não importa se você faz mal, ou se você faz bem, ou o que for, ele já está decidido. Entendeu? Então, você perde o sentido da vida, vamos dizer assim também, né? Então, tem que ter uma atenção muito grande nesse sentido. As pessoas não entendem que a predestinação de Deus é o ponto onde Ele quer chegar na nossa vida. Então, para que a gente realmente seja predestinado àquilo que Ele já determinou para a nossa vida, nós devemos ali atender aos seus pedidos. Nós devemos ali estar em comunhão com Ele, para se manter e entender o que é de fato uma predestinação divina ou uma predestinação que nós estamos criando para a nossa própria vida. Sim, e assim, o fato de ele, que nem o texto que ela usou, né? A questão de que nós estamos predestinados à salvação, é a vontade dele. Não quer dizer que ele obrigue, entendeu? Que nós sejamos salvos. É uma questão de vontade, não de obrigação. Isso. Até porque, às vezes, a gente tem essa imagem de Deus, de alguém que condena, que traz juízo, como alguém que não quer nos ver salvos. Mas a Bíblia mesmo, ela aponta que tudo que Deus ele faz aponta para a salvação. Que ele é tardio em irar-se porque ele é grande em misericórdia, não querendo que ninguém se perca. Eclesiastes vai falar que Deus ele trará a juízo todas as obras. Então, quando você falou sobre como assim eu sou salvo, sou predestinado, então independente das escolhas que eu faça na vida, o meu destino já está selado, eu vou para o céu independente das escolhas que eu faça. Mas o juízo, ele virá justamente em cima das obras. Se essa mensagem de predestinação de alguém que é destinado desde o ventre fosse biblicamente sustentável, haveria muita controvérsia sobre isso. Como é que alguém que faz tudo que não deveria, que é contrário à Bíblia, que será julgado com base nos mandamentos, irá herdar o céu, sendo que ele será julgado justamente pela lei? Então, pensando sobre essa corrente, se você é alguém que foi ensinado que existem pessoas que, independente se você tem a vontade de seguir a Deus ou não, mas você sente que foi destinado à perdição, que te ensinaram desse jeito, que independente do quanto você se esforce, você nunca vai para o céu, porque existem os eleitos e existem os ímpios. Deus ele deixou muito expresso na Bíblia de que todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador têm a garantia ao céu. Essa ideia de predestinação, ela não se sustenta biblicamente. E Deus, ele fez você porque ele deseja que um dia você esteja com ele lá no céu, na Nova Jerusalém. Você tem a oportunidade desta escolha, ela não é tirada e nem imposta a você. Cabe unicamente a você, uma responsabilidade pessoal, uma escolha individual. E outra, você tiraria
dois aspectos do caráter de Deus que são muito importantes. O amor e a justiça. Sim. A partir do momento que você predestina, então vamos lá. Você pode fazer o que você quiser que você vai ser salvo. Cadê a justiça? Entendeu? Se você apronta a vida inteira e mesmo assim você vai ser salvo, o outro que não aprontou, teve uma vida certinha, levou tudo, né, do jeito correto, aí ele não é salvo. Cadê a justiça nisso? E ao mesmo tempo, cadê o amor nisso? Entendeu? Que Deus é esse que ama, que é amor, que nós temos vários textos onde demonstra que Deus é amor. Sim. Entendeu? Se ele faz isso, entendeu? Se ele carimba você, né, salvo ou perdido, onde está o amor dele nesse sentido também? E aí vem o cuidado que você falou que a gente deveria ter, porque muitas vezes a predestinação humana, ela pode ir contra as leis, ao que a gente acredita, ao que a Bíblia nos diz. Gente, vocês falaram ali sobre livre-arbítrio, sobre outras coisas relacionadas. A gente falou já sobre a predestinação, mas vocês não acham que o fato de Deus citar ali que ele vai endurecer o coração do faraó, isso não é uma interferência ali no livre-arbítrio? Olha, eu não acredito. Por quê? Primeiro, dois aspectos, né? A questão ele endurecer o coração. O faraó queria que o povo fosse embora ou não? Não. Então, o fato de ele endurecer o coração do faraó, ele não estava indo contra a vontade do faraó. Entendeu? Então, assim, esse é um aspecto do livre-arbítrio. Então, Deus não estava interferindo no livre-arbítrio do faraó, no sentido assim, você quer que o povo vá embora e eu vou endurecer seu coração para que você não deixe ele ir embora. Entendeu? Então, aí já cai por terra a questão do livre-arbítrio. Entendeu? E a questão também do endurecer o coração tem a questão de tradução, né? Da palavra utilizada. Assisti esses dias o pastor Rodrigo Silva falando, né, um pouco dessa questão do endurecer o coração, onde ele coloca bem essa questão. Que tem a questão da semântica da palavra, né? Da como é feita a tradução daquilo. Onde o termo utilizado não é o que nós estamos entendendo. Então ele usou até um exemplo lá. Eu estou com dor de garganta. Entendeu? Se eu chegar para minha mãe ou para minha esposa e falar que eu quero tomar sorvete, elas vão brigar comigo. Né? Vão falar assim, não, você não vai tomar. Não, eu vou. Não vai, vou. E é incrível que a gente só fica com vontade de tomar sorvete quando tá com dor de garganta. Verdade. Então aí ela vai chegar uma hora que ela fala assim, de tanto eu encher as paciências dela, vai chegar. Eu falei pra você não ir, mas então vai. Se fosse utilizando o termo que eles usavam, entendeu? Ele chegaria para nós e falaria assim, não, você vai. Entendeu? Então, assim, o endurecer não é bem da forma como nós entendemos. Sim. Diante da cultura que nós temos. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão da tradução também do texto. Né? Porque se nós formos ler ali, sem ter esse conhecimento, sem buscar as traduções, nós vamos acreditar que pronto. Deus não é um Deus de justiça, Deus não é um Deus de amor. Ele vai endurecer o coração, não vai dar esse livre-arbítrio da decisão de Faraó. Então, entra mais uma vez o cuidado que nós estávamos falando ali sobre a predestinação também. Gente, nós temos a rede semântica também na nossa lição. A nossa rede semântica está falando algo muito decisivo. A palavra vontade. Por que vontade é decisivo? Porque a sua decisão vai vir das suas vontades, das suas escolhas. Tanto que escolha e decisão, também livre-arbítrio, foram algumas palavras que eu situei ali. Qual palavra vocês pensaram ou no que vocês imaginaram quando vocês pararam e viram só a palavra vontade sozinha? Nossa. Gente, eu acho que não tem como imaginar vontade sem ligar com livre-arbítrio. Porque é uma consequência.
eu só tenho vontade por algo porque eu tenho a opção de escolher, de pensar diferente, de desejar outras coisas. Porque se Deus não tivesse me concedido isso, eu não teria espaço para pensar coisas fora daquilo que Ele estabelecesse para mim. Então, pensando em vontade, eu já ligo com livre-arbítrio. Com certeza. E quando você fala em vontade, também dentro do contexto da lição, Faraó não tinha vontade de livrar o povo, né, deixar o povo embora. Entendeu? Então, tudo aconteceu por conta disso também, né? Porque ela lá atrás, lógico, teve um desenrolar da história, mas começou com a vontade de ele não deixar. Sim. Então, assim, quando a gente fala em vontade, você pontuou muito bem, né, nessa questão do livre-arbítrio, entendeu? Eu tenho vontade de fazer tal coisa. Você vai da questão se eu posso, né? Tenho Exato. Liberdade para fazer aquilo, né? Exatamente. Peraí com o meu foguinho. Eu tomei um gole de água e eu tava, meu Deus, que ele para. Ai, gente, eu respirei. Respira fundo. Calma, eu tava quase morrendo já. A Júlia roxa já do outro lado. Sim. Mas enfim, gente. Tá. Se é uma vontade, Deus, ele conhece as nossas vontades. Ele já sabia, então, qual seria a decisão de Faraó. E mesmo assim, ele ainda mandou Moisés ir lá pedir para que o povo saísse, para que se retirasse, fosse até o deserto, para ter esse contato com Deus. Ele já sabia. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está no nosso coração, sabe das nossas vontades. Se ele já sabe de tudo isso, realmente é importante que a gente vá até ele, conte as nossas vontades, as nossas escolhas, as coisas, pequenas coisas do dia a dia? Eu acho interessante quando se fala sobre isso, porque a Bíblia ela não seria tão enfática em falar sobre a necessidade de oração caso ela não viesse a ser importante. Quando a gente fala sobre Deus, ele conhecer todas as coisas, isso não anula o fato de eu ter necessidade de contar a ele. Porque é clichê falar, mas na caminhada cristã, tudo aquilo que fazemos não torna Deus mais santo, mas torna aquele que ora mais santo, aquele que busca mais santo e mais próximo de Deus. E é tão legal você pensar que há coisas na sua vida que, embora no passado você tivesse orado por elas, você pode lembrar que, nossa, eu orei por coisas que eu estou vivendo hoje. Então, tipo assim, você fortalece a sua fé, você começa a ter experiências que você começa a se lembrar que um dia foram resultados de oração, seja você ter orado anos pela conversão de uma pessoa e daqui a pouco aquilo estar acontecendo. Então, eu penso que além de você, do cristão por si só, se aproximar de Deus, isso contribui na nossa bagagem de testemunho. Eu preciso contar a Deus as coisas que eu tô passando, porque eu sei que lá na frente, talvez eu testemunhe a respeito disso que eu tô vivendo hoje. É perfeita a tua colocação, no sentido assim, o fato de você contar para Deus, ela não é só o contar, né? Uhum. Ela tem um efeito para nós também. Exato. Entendeu? Aonde você colocou muito bem, se você tem o teu caderninho de oração ali, faz a anotação dos teus pedidos e tudo mais, Deus já sabia que você ia colocar aquilo ali, já ia pedir aquilo ali. Sim. Mas fortalece você, entendeu? Ela melhora o teu estado de espírito, entendeu? A tua fé, como você bem colocou. Então, aí vem a importância de você contar para Deus, né? Aquilo que você quer, os teus planos. Porque muitas vezes os nossos planos não são os dele, entendeu? Ele coloca... os planos deles é perfeito, os nossos não são. E aí a gente começa a ter uma relação mais próxima com ele, onde quando a gente vê que aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente pediu, né, e aconteceu, e lá na frente a gente vê que foi o melhor. Entendeu? Já teve muitas vezes de orar para Deus e falar assim, pai, resolve isso para mim. Aí lá na frente eu vejo que ele não resolveu e graças a Deus que ele não resolveu, entendeu? Porque se ele tivesse feito do jeito que eu pedi, entendeu?
tinha desenrolado outros problemas e tinha me trazido muito mais problemas. Então, assim, o fato de a gente contar para Deus, eu acho que o maior peso é justamente nisso que você colocou. Que você acaba aumentando a nossa fé, melhorando a nossa relação com Deus e fazendo com que a gente consiga ter uma maior comunhão, uma relação mais próxima e mais sólida com Deus. E até pensando dessa forma, assim, não há relacionamento que se sustente sem comunicação. Quando a gente fala que a gente tem comunhão, tem relacionamento com Deus, como é que isso acontece se não há interação entre os dois? Sim. Então, ainda que Deus ele saiba de todas as coisas, quando a gente ora, isso envolve um processo tão grande de entrega, de confiança, de você estar buscando se submeter a Ele, porque Deus ele sabe de todas as coisas, mas Ele não intervém em tudo. E talvez para que Ele intervenha, você tenha que pedir para que Ele mexa naquilo que você quer. Então, quando a gente ora, a gente está pedindo e se submetendo. Você tem livre-arbítrio, mas você escolhe que, mediante aquela situação que você está vivendo, Deus ele faça a vontade dele naquilo. Ele sabe o curso que a história teria sozinho, mas você pede que naquele momento, naquela situação, ele coloque o dedo dele e altere aquela situação para você. Então eu penso que ainda que ele saiba tudo, há coisas que ele não interfere. E quando você ora, pela sua oração, talvez ele mexa em alguma coisa, porque houve alguém que pediu. Então eu penso nisso, que embora ele saiba tudo, comunhão, relacionamento envolve diálogo, interação, relação. Se você não tem isso com Deus, você se distancia muito. E você vê que, embora Deus ele saiba tudo que você passe, ele quer ouvir você falar. Eu ouvi até uma vez um pastor que ele contava que ele tinha a família dele, assim, e ele pensava quando ele chegasse no céu, e aí ele apresentava: oi, sou fulana, essa é minha esposa, esse é meu filho. E aí ele se imaginava, assim, Jesus falando: nem precisa se apresentar, porque eu já conheço vocês do lugar de oração, porque ali vocês frequentavam todos os dias. Eles eram íntimos de Jesus por meio da conversa. E Deus, ele não torna as coisas sem graça, assim, ele já sabe, por que eu vou falar? Mas Deus, ele é capaz de interagir com você, e você só experimenta isso quando você se relaciona com ele. É interessante quando a gente vê que muitos dizem, né? Nunca ouvi a voz de Deus, como que isso acontece? Torna tudo muito místico. Mas você vê que Deus ele é muito presente, muito palpável, um pai que é constante na sua vida, quando você deseja se aproximar dele. E para aqueles que oram, sabem a necessidade que tem de orar cada vez mais. E aquele questionamento de, mas ele já sabe. Eu não ligo se ele já sabe, eu preciso contar. Sim. E vocês possuem alguma experiência real, assim, de vocês? Ou alguma que vocês conheçam? A Ana ali citou algumas também. Mas onde aconteceu algo, vocês falaram: eu vou esperar um pouquinho, porque Deus estava ali comigo, então ele já sabe que aquilo aconteceu, eu vou pedir por outra coisa hoje. E aí chega no outro dia, a minha oração hoje vai ser ainda por outra coisa, vou acumular aquilo que depois eu conto para Deus, que ele não precisa saber agora, né? Tem outras coisas que eu quero pedir antes. Tem alguma experiência de vocês que vocês vivenciaram isso? E depois, quando vocês contaram para Deus, ele até clareou ali as ideias, a mente de vocês para coisas novas. E vocês pensaram: putz, poderia ter contado antes, que teria clareado antes. Quando a gente quando a gente tá numa ala mais jovem, né? Numa idade mais jovem, nós temos muitos planos. E muitas vezes a gente coloca esses planos nas mãos de Deus e ela não acontece. E na hora você não consegue saber. Entendeu? Na hora você não consegue ter digo na maioria das vezes, né? Tem respostas que vêm muito clara na hora, né? Mas assim, muitas vezes, principalmente quando você está num momento muito difícil da vida, você não consegue ver a resposta. Ou o resultado daquilo que você pediu, que deveria ser, né, melhor ou não. Mas eu lembro que num momento bem difícil da minha vida, onde eu estava inclusive afastado de Deus, e clamei a Ele pedindo uma direção e para saber o que eu faria da minha vida, Ele pegou e foi conduzindo de uma forma que nem eu percebi. Entendeu? E hoje eu sou grato a Ele, entendeu? Porque hoje eu estou de volta na igreja, né? Tenho uma relação
com ele diferente do que eu tinha. Está Entendeu? aí hoje partilhando a sua história, seu testemunho com outros jovens que talvez precisem ouvir isso também. E assim, não existe lugar melhor do que estar próximo de Deus. Isso eu sou prova viva disso, porque aquela ilusão que a gente tem quando está fora da igreja, de que não, dá tudo certo, que a vida é melhor, é mais leve, é mais alegre, não existe, entendeu? Porque assim, são momentos. Agora, quando você vem para perto de Deus e você sente uma paz assim contínua, entendeu? Ontem eu até conversava com a minha sogra e vejo a vida de alguns parentes, alguns amigos que tem aquela vida bem conturbada, né? Aí eu falo assim, Deus, obrigado, entendeu? Porque a gente tem, assim, lógico, tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas é algo bem tranquilo, assim, de ser conduzido, entendeu? E se eu estivesse longe dele, eu estaria naquela bagunça que muitos estão lá fora, né? Sim. Não é dizer que, não, porque a pessoa, só porque está longe de Deus, vai ter a vida bagunçada. Não é isso. Tenho primos meus que têm uma vida bem tranquila também, não tem relação com Deus. Mas, assim, eu vejo que a minha vida é tranquila porque eu coloquei nas mãos de Deus. Então, volta aquela que a gente comentou lá atrás, né? Você contar para Deus e pedir para Deus é importante, porque lá na frente você vai ver que deu resultado. Amém. Sim. Eu acho interessante falar esse lá na frente, porque às vezes o nosso lá na frente é muito tempo, né? Você ora por algo anos e anos. E eu lembro, lá em casa, de cristão, assim, era eu e meu irmão. E aí ele se afastou da igreja, daí ficou eu, assim, daí eu falei, nossa, que legal, assim. E sozinho? E aí eu começava a orar pela conversão da minha família, em específico pela minha mãe, porque ela já tinha conhecimento, assim, mas nunca tinha dado um passo e tal. E aí eu lembro que eu comecei a orar e foram 6 anos orando pela vida dela, até que em um dia bem inusitado, ela falou que ela sentia que Deus estava chamando ela para o batismo, assim. Amém. E ela se batizou no outro dia. Então, foi algo que eu fiquei pensando, tipo, como a gente começa a orar por coisas e você não vê o resultado imediato, mas você vê que lá na frente aquilo frutificou de alguma forma. Algo que você tem insistido tanto para que Deus, ele realize. E eu acho interessante justamente no aspecto de orar por conversão de pessoas, porque a própria Ellen White, ela comenta que quando nós oramos por alguém, os anjos não se afastam daquela pessoa e o Espírito Santo continua insistindo na vida dela. Então, essa insistência de ficar todo dia pedindo a mesma coisa para Deus, apresentando a mesma causa, até às vezes de forma... Nossa, acho que já deu, né, gente? Já cansei, já passou tempo, né? E Deus, ele continua atendendo orações e isso é muito interessante quando a gente vê nesse aspecto sobre experiências com a oração. A minha é essa. E assim, você me fez lembrar de duas situações, né? O pastor Hamilton Menezes, quando eu conheci ele, tinha ido na festa das primícias lá em Mamborê, e aí ele que estava pregando naquele ano. E ele contou lá no dia que ele orou por um pai dele por mais de 10 anos. E assim, tem uma experiência dentro de casa onde minha mãe orou pelo meu irmão e ora pela minha irmã por mais de 20. E meu irmão, o ano passado, se batizou. Então, assim, se rebatizou, né, no caso. Então, assim, essa questão de você conversar com Deus, ela onde assim, é o fechar da vida, né? Onde assim, o ponto máximo da vida. Exato. Entendeu? E quando você vê o resultado lá na frente, você consegue ver que valeu a pena. Testifica de que a oração, ela de fato tem poder, né? Exatamente. Você experimentou em você aquilo acontecendo. E viu atuar na vida dos seus ao seu redor. Deus seja louvado por cada história que vocês contaram aqui agora,
Porque nesses pequenos detalhes, não tão pequenos, nós podemos ver que Deus, ele coloca a mão sobre os nossos pedidos e as nossas orações. E ele atende cada uma delas, independente do tempo que demore. Às vezes ele não atende, mas aí é porque realmente não vai frutificar em nada na nossa vida. Aí a gente precisa saber o que a gente está pedindo também. Sim. Com certeza. Mas qual seria o último recado? Aquele recado em especial, que se você pudesse, seguraria assim o ombro do jovem e falaria, jovem, e aí falaria o recado. Qual seria o recado que vocês deixariam para os jovens que estão nos acompanhando agora? Algo que, extraindo de tudo aquilo que a gente conversou, é que você não endureça o seu coração como fez Faraó. A gente acha que a condição espiritual na qual ele vivia era só para ele, mas a gente corre o mesmo risco. À medida que o Espírito Santo nos chama e a gente vai deixando para depois, vai postergando, não faz o que Deus pede, a gente vai evitando o contato com Deus, o nosso coração vai ficar tão endurecido quanto o dele, à medida que a gente não ouça mais a voz do Espírito Santo. Falamos sobre predestinação. Deus, ele te predestinou para uma vida ao lado dele, não aqui nessa terra, mas lá no céu, porque você nasceu para herdar a salvação ao lado de Jesus, mas pelas suas escolhas você pode alterar o curso dessa história e o final não ser tão feliz quanto Deus planejou que fosse. Então, eu acho que o recado que eu deixaria é que você se torne mais sensível à voz de Deus, para que você não corra o risco de terminar na mesma condição que o Faraó teve. Nós estudamos a história de alguém que não teve o melhor dos finais, porque certamente, ainda que não conte como o Faraó morreu e as coisas que ele viveu, ele não terminou ao lado de Jesus. E essa não precisa ser a sua história também. Você tem o poder de escolher por uma vida diferente daquela que nós lemos sobre pessoas que terminaram a vida sem propósito, infelizes, porque cogitaram que a vida ao lado de Deus poderia proporcionar a ela momentos felizes, mas era só isso, momentos, não passou de nada além disso. Mas Deus, ele não te dá só momentos, ele te dá uma vida de alegria, se não aqui, na eternidade. Eu devia ter falado antes dela. Estamos agora sem palavras, né? Tchau, gente. Devia Até ter a falado próxima antes dela. Mas assim, a gente tem que lembrar uma coisa. Quando nós pedimos para Deus força, muitas vezes ele vai nos fazer carregar pedras. Então assim, eu peço a você que está aí nos assistindo, que quando você for carregar as pedras, não faça como ela bem falou, citando o exemplo do Faraó, endureça o coração. Porque, infelizmente, quando nós passamos por um momento difícil, nós temos dois caminhos, ou amolecemos ou endurecemos. Entendeu? Que nós possamos amolecer o coração e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque se nós fizermos como fez o Faraó, o destino é o mesmo. É a morte eterna, não é nem morte só aqui, entendeu? Então, se você está passando por um momento difícil, coloque o joelhinho no chão, converse com Deus. Não deixe que o inimigo te endureça o seu coração. Coloque sua vida nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que você vai achar a melhor saída e vai fazer com que a tua vida mude, como eu fiz com a minha, que graças ao bom Deus não endureci o coração no momento difícil da minha vida e busquei entender o porquê de algumas coisas que aconteceram e vi que o problema era eu, né? Que tudo que aconteceu era consequências daquilo que eu tinha escolhido para minha vida. Então, assim, não terceirize a culpa. Converse com Deus, coloque sua vida nas mãos dele, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém. Eu acho que se nós apenas finalizássemos, tudo isso que vocês falaram iria se frutificar. Mas tem uma forma para finalizarmos aqui hoje que vai se frutificar e ainda gerar muitas e outras raízes, que
que é se nós finalizarmos com uma oração. Gostaria de pegar um gancho na sua fala e pedir para que você faça a última oração de hoje, Michael, para que a gente agradeça a Deus por tudo o que falamos e que as pessoas que estão assistindo, aquelas que estão nos ouvindo, que elas possam acolher tudo isso dentro do coração, para que ele não fique apenas vagando pelos ouvidos e entrando por um e saindo pelo outro, mas sim que haja uma mudança dentro de cada pessoa. Você ora pra gente? Com certeza. Querido Pai, amado Deus, estamos aqui, Senhor, recapitulando a Tua lição, conversando e aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. E podemos ver que buscar a Ti é a melhor solução, Senhor. Não fazer como fez o faraó, de endurecer o coração. Então, Pai, peço que você esteja com essa pessoa que está nos assistindo e que ela possa sentir a necessidade de colocar a vida dela em Tuas mãos, para que ela não endureça o coração, Senhor, para que ela entenda que mesmo que o Senhor esteja interferindo, nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio e nunca vai fazer nada que venha nos prejudicar, que venha nos levar por algo ruim. Que o Senhor esteja com cada família, não só aqui nos bastidores, aqui no programa, como também de uma maneira muito especial com as famílias daqueles que estão nos assistindo. Que aquilo que nós falamos aqui venha fazer a diferença na vida das pessoas que estão nos assistindo. Esteja sempre ao nosso lado. Esteja sempre conduzindo a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe muito e imensamente a vida de vocês. E nas igrejas que vocês frequentam, e em cada local que vocês passarem, que vocês gerem um frutinho no coração de cada pessoa e levando eles também para a eternidade. Deus abençoe muito vocês, a igreja que vocês frequentam, todo o pessoal. Agradecemos em nome da equipe por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui hoje. E se vocês quiserem mandar um recado para a igreja de vocês, para o pessoal de vocês, fiquem à vontade. Só gostaria mesmo de agradecer e falar que vocês são muito especiais para a gente, que quando a gente realmente gosta, a gente traz mais uma vez. Então não é à toa que vocês já são algumas figurinhas aí repetidas, tanto da SIC quanto também do Jovem Cash. Então, que vocês continuem sempre aceitando os nossos convites também. Não, com certeza. Eu que agradeço, né, por mais uma vez estar aqui com vocês e me coloco à disposição sempre que precisarem, quiserem, né, só convidar que vai ser um prazer estar com vocês. Amém. Nossa, eu não sei. Agradece, Anil. Tá feliz? Estou. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Gosto muito. E mandar um abraço pro pessoal da igreja, que demais jovens lá da igreja possam vir também, testemunhar e contar a experiência deles, porque nós conhecemos muitos jovens, mas profundamente pouco, assim. Sabemos pouco sobre os relatos de fé, sobre os testemunhos, e vir aqui é uma oportunidade de você trazer o que Deus está fazendo na sua vida, conhecer um pouquinho as pessoas de outras igrejas também. Então é isso. A gente não impede que você que está aí em casa assistindo aceite o convite quando alguém aí da produção entre em contato com vocês para ter a oportunidade de estarem vindo trazer um pouquinho aí das suas vivências com Cristo e dos seus estudos também. Se você que está em casa nos acompanhando, nos escutando, ou seja, nos assistindo, se você também quer ter acesso a outros conteúdos além da lição, nós temos 2 links aí na bio, onde você pode ter acesso a outros estudos com relação ao Apocalipse, Daniel. Alguém pode estar indo na sua casa também te passar esses estudos. Se você prefere estudar ele sozinho, mas tendo um acompanhamento ali, também tem a nossa amiga Esperança, ela é uma inteligência artificial que ela pode estar te guiando ali durante essa fase de conhecimento. Nós agradecemos muito você que ficou até aqui, pedimos que você curta, comenta, compartilhe, que você se inscreva no canal também, para que possa estar sempre chegando as notificações de quando tem episódio novo também, ative os sininhos. E nós nos encontramos na próxima terça-feira.